esse próximo painel a gente vai ter Winston, Nathalie e o Matias. Como a gente tem algumas apresentações, cada um vai vir aqui individualmente e a gente faz as apresentações e depois faz um pouquinho o debate. Bom, vamos começar com você, Winston, né? E aí queremos saber, né, como é que é essa arquitetura, como é que as peças estão se movendo no mundo para possibilitar essa agenda. De fato, isso aqui é uma espécie de intervalo conceitual do seminário, antes de voltar depois a gente discutir com os que estão apostando com cheques na coisa, né? Aqui vai ser uma coisa que vai começar mais acadêmica e depois ficar um pouquinho mais regulatória. Eu vou abrir mostrando quais são os instrumentos que se usam normalmente numa política e como o Brasil está adotando esses instrumentos. Vocês vão ver o Ecoinvest num cantinho importante da figura. Essa vai ser a minha apresentação. E, obviamente, eu vou fazer algumas considerações sobre a importância do ambiente macroeconômico, a importância do custo do capital, porque não é novidade nenhuma para os banqueiros aqui presentes, mas é sempre bom lembrar. Depois, outros aspectos não têm a ver com os instrumentos, mas tem a ver com a taxonomia dos investimentos, ou seja, o que é um investimento climático. Todo mundo diz, muito bem, vamos dar incentivo para investimento climático. Que diabo é isso? Então, vai ter uma conversa sobre taxonomia e depois uma conversa sobre regulação, especialmente sob o ângulo da CVM. Então, para começar, deixa eu apresentar o meu primeiro slide, que é simplesmente uma visão importante sobre como que risco e retorno acabam mostrando, e urgência do problema climático acabam colocando uma importância muito grande no financiamento. Por que o Ecoinvest foi tão importante? Por que dívida é tão importante? Bem, a gente sabe que para resolver o problema do clima basicamente um problema econômico, tem a ver com investimento, mas não é só andar na curva de transformação. Várias das tecnologias, na verdade, esses chutes maravilhosos que Bain, McKinsey, etc., dão, mostram que mais ou menos de 40% a 50% das tecnologias que vão estar disponíveis na transição em 2050 não estão disponíveis hoje. Se você acredita nesses números, mas é mais ou menos alguma coisa razoável supor que vários não estão nem aí. Quer dizer, os setores hard to abate, quer dizer, cimentos, aço, não estão nem perto de chegar em coisas escaláveis hoje, né? Tem muita história, etc. Então, é claro que você vai ter que focar na urgência, na difusão, e, graças a Deus, o setor elétrico, que é o que tem que fazer grande parte do truque da transição, resolveu esse problema no começo do século. O que as energias verdes fizeram, quer dizer, além da hídrica, quer dizer, solar, eólica, para a transição energética foi quase que salvar o mundo, porque é nessa que a gente vai ter que trabalhar. Mas a combinação de setor privado e equity dívida varia muito, porque o risco varia muito. Então, eu vou concentrar mais a discussão na parte da difusão, porque ali é onde a coisa está acontecendo. Eu não quero dizer que a parte de inovação, e isso aí eu botei de propósito, não deva ser parte central de uma estratégia de clima. Quer dizer, é claro que é. Quer dizer, investir na área de alto risco, que é uma coisa fundamentalmente de governo, de filantropias, é muito importante. Mas aqui a concentração vai ser na discussão sobre difusão. Em geral, a política trata disso. Como é que você pega as tecnologias da prateleira e bota no sistema, quer dizer, na curva de transformação, como falam os economistas. E não tem muito o que inventar. Toda a política de clima hoje, moderna, é feita de 3 componentes. Quer dizer, um que está atrás da cadeira ali, que é subsídios fiscais temporários. Quer dizer, são dados a projetos, no caso típico no Brasil, que vai ser muito usado, é o que o BNDES sempre fez há muito tempo, Sudene, etc., a depreciação acelerada é um instrumento muito eficiente e acaba com o projeto, quer dizer, não fica para sempre. Então, isso vai ser uma parte importante. Créditos de carbono, graças a Deus, essa semana passada, teve 2 boas notícias, uma vinda de Brasília, com a aprovação do projeto de lei, e outra vindo de Baku, quando se resolveu, enfim, colocar os créditos do artigo 6.4 ladeira abaixo. Vai sair. O que fez aquela menina, Maria Algiche, é uma coisa de heroína. Ela fez um negócio muito bonito. Essa é a coordenadora do A.6, do artigo 6.4, na verdade, no âmbito da Conferência do Clima. Fez um trabalho espetacular, tocou. Isso vai andar. Só que o crédito de carbono é algo que é bastante importante para ter. Não é uma coisa que serve para tudo, mas é muito, muito útil para tecnologias existentes. Quer dizer, ele afeta o fluxo de caixa dos projetos, obviamente, tecnologias que existem, né? São coisas reais. Né? O carbono não ajuda muito
projetos de P&D, etc. Fica muito na frente. E, obviamente, o que eu traduzi, blended finance, como combinação de fontes de financiamento. Qualquer política é uma combinação dessas três. O modelo europeu começou muito mais no meio, o modelo americano demorou e saiu rachando nas duas pontas, né? Mas o modelo europeu está tendendo um pouco também para usar muito mais mecanismos diretos que não sejam créditos de carbono. Ou seja, o Brasil tem isso daí mais ou menos já montado e vai ser mais da mesma coisa daqui para frente. Agora, como é que a coisa funciona e quais são os problemas? Quer dizer, aqui eu peço desculpa para aqueles que já sabem economia, eu vou ter que fazer um pouquinho de teoria básica, 001 de investimento segundo Keynes. E quem não tem economia não fica preocupado não, que eu vou explicar isso para vocês sem ter curso de macroeconomia. Não é muito difícil. É basicamente o seguinte, o que determina o nível de investimento da economia? Isso é importante para a gente tirar certas conclusões importantes. É basicamente, se você pegar a taxa interna de retorno, quer dizer, a rentabilidade dos vários projetos numa economia e colocar assim, em ordem, quer dizer, do mais rentável para o menos rentável, a curva mais ou menos, seria uma curva mais ou menos assim, chamada de TIR, as taxas internas de retorno. Isso é que os economistas chamam de eficiência marginal do capital. Se você tem que o custo do capital do projeto é maior do que a taxa interna de retorno, esse projeto vai acontecer. Ou seja, se o custo, o EC é o custo médio ponderado do capital, for no nível do zero e ele atingir uma curva de TIR na economia, como aquela primeira curva, o nível de investimento vai ser aquele. Se cai o custo de capital para a mesma TIR, a mesma curva, o investimento aumenta. A TIR também depende de expectativas. Se a curva se desloca para o mesmo custo de capital, o investimento aumenta. Ou seja, essa combinação de custo de capital e taxas internas de retorno é muito importante para o nível de investimento da economia. Para clima ou não para clima. No caso de clima, é importante notar o seguinte, que para os instrumentos que a gente notou naquele slide inicial, são instrumentos de dois tipos. Os incentivos fiscais e a política de carbono afetam o fluxo de caixa do projeto, eles afetam a taxa interna de retorno do projeto. Eles não afetam o custo de capital do projeto. Isso é determinado exogenamente. Quer dizer, o custo do capital depende fundamentalmente de uma combinação do custo de equity, mas fundamentalmente do custo de dívida, que o financiamento do projeto, esses pesos da taxa de retorno ponderada, do custo de capital ponderado, tem 70% de capital de custo de dívida e 30% de custo de equity. Então, e o custo de equity não é controlado pelo empreendedor. Então, o custo de dívida não é controlado pelo empreendedor. Então, é fundamentalmente o custo de dívida que afeta, do ponto de vista do empreendedor, o nível de investimento que ele vai poder fazer. Então, quer dizer, e esse depende de taxas de juros de longo prazo, coisas que não têm a ver com a macroeconomia. Então, por isso que, quando você... Aquela nossa discussão que a gente estava tendo, esse modelo é exportável para outras economias? Depende. Por quê? Porque o EcoInvest é importante para você afetar o custo do capital, para economias que já têm uma certa expectativa de que o custo de capital não é absurdo. Então, quando você melhora a política macroeconômica, quando você vai melhorando o custo do capital, o investimento climático aumenta, com qualquer sistema de incentivo. Então, são três coisas importantes. Primeiro, os instrumentos propriamente, tanto a política de crédito de carbono quanto os incentivos fiscais, mas, fundamentalmente, a política macroeconômica que afeta o custo de capital. Então, isso é basicamente o que faz a política andar. Tá? Agora, voltando atrás para poder... sumiram duas coisas que tinham aqui. De fato, eu acho. No meu slide original, nessa composição, tinha duas outras coisas separadas. Uma eram as taxonomias e outra era a questão das regulações. Então, eu vou passar agora para alguém falar sobre as taxonomias e as regulações que não têm a ver com os instrumentos, mas condicionam o investimento total.
Obrigado, Winston. Eu estava aqui tentando mostrar o tempo, mas ele mais do que cumpriu, ele economizou um minutinho aqui para a gente. Então, obrigado. Acho que foi super útil colocar isso nessa perspectiva, né? Eu tenho certeza que os bancos que fizeram lá as ofertas tinham lá suas planilhas de WACC e TIR. Então, é bem importante ter isso. Enquanto colocam a apresentação da Nathalie, já estão colocando, né? Acho que 2 bolas quicando, né, Winston? Regulação e taxonomia, né? E aí talvez se conectem um pouco com o que você chamou de política macro, ou talvez é algo mais micro. Então a gente vai ouvir um pouquinho da Nathalie nesse aspecto. Vamos lá? Boa tarde, pessoal. Antes de começar, preciso fazer o disclaimer de que as opiniões aqui expostas são de minha responsabilidade e não necessariamente refletem a opinião da CVM sobre o assunto. E a minha ideia é trazer um pouquinho das motivações, dos propósitos da CVM em torno da condução dessa agenda social, ambiental e climática, principalmente com foco na nossa agenda regulatória, os projetos de normatização e as diretrizes estratégicas que estão pautando a agenda institucional da CVM em torno do assunto. Eu acho que é importante a gente trazer um pano de fundo, né, um diagnóstico, como o Mário falou, que pautou e vem pautando a condição da CVM em torno dessa agenda ASG e climática. Eu acho que um primeiro ponto é que a gente percebeu que ainda existia um gap de confiança por parte dos investidores em relação a, de fato, alocar recursos, né, disponibilizar recursos para investimentos em sustentabilidade. Isso não é só uma percepção da CVM, a gente tem trabalhado muito de perto nos assuntos, projetos, políticas, estudos junto com a OCDE, e tem alguns papers que apontam ainda para esse gap de confiança. Então, o que a gente precisa fazer para cobrir esse gap? Né? E muito desse gap aqui pautado em falta de clareza e transparência. Então, se cada empresa, por exemplo, uma companhia aberta A e uma companhia aberta B, né, ambas alegam que são sustentáveis, então projetos verdes, projetos sustentáveis, etc., mas cada uma utiliza uma métrica, utiliza uma metodologia, utiliza um padrão para reportar, como que o investidor vai comparar a empresa verde A com a empresa verde B? Isso também gera uma espécie de assimetria informacional, né? Muitas vezes o emissor daquele papel, o próprio board da companhia tem mais informação do que o próprio investidor, isso cria uma certa insegurança e também baixa comparabilidade, porque práticas divergentes pode causar também distorções competitivas. Isso é muito ruim para o mercado de capitais, isso afeta a formação de preço. E o investidor quer relatórios objetivos, de certa forma, né, contendo menos subjetividade. Então, a gente precisa de padronização, um mínimo de padronização, uma linguagem comum. E aí, né, um ambiente em que não tem isso acaba aumentando os riscos de greenwashing, né, que também é um fator bastante prejudicial para o desenvolvimento dessa agenda no âmbito do mercado de capitais. Então, a CVM precisava atacar todos esses pontos num contexto que a gente ainda não tinha infraestruturas básicas funcionando, como uma taxonomia, por exemplo, e padrões internacionais para reporte de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Então, a gente começou como pôde. Uma autorreflexão que a gente fez aqui, as nossas regras focavam muito em divulgar risco e pouco em divulgar oportunidades associadas a projetos de sustentabilidade ou como projetos para adaptação e mitigação climática para determinadas companhias, né, poderiam trazer benefícios, e isso não estava claro para o investidor, na forma como ela reportava isso. Então, a gente parou para pensar o que determina o melhor funcionamento de mercado de capitais, né? Qual é o pilar fundamental? É a transparência, a qualidade da informação prestada, full and fair disclosure. Isso funciona para qualquer coisa e deve funcionar também para essa nova cultura de fazer investimentos, que é integrar fatores ASG nas decisões de alocação de capital. Então, a gente foi atuar justamente ali em ampliar, né, a qualidade da informação prestada, em exigir mais transparência e, dentro do possível, trazer padronização. Então, ali em 2021, a gente começou um amplo movimento de aprimoramento da nossa matriz regulatória. Começou com companhias abertas, com formulário de referência. A gente fez melhorias muito importantes, né,
formato para ti que eu explique. Depois, para a regra de securitizadoras também, oferta pública, fundo de investimento, para rotulagem ESG de fundos, que é algo muito importante. Agora, a gente... o grande destaque da CVM, inclusive, internacionalmente reconhecida como o primeiro regulador a adotar o IFRS S1 e S2. Então, a gente é pioneiro nesse assunto. E a gente tem tido uma liderança importante, até influenciando outros pares, outras jurisdições lá fora também a adotar o IFRS S1 e S2, porque a gente entende que uma linguagem comum é muito importante, até para atrair mais capital internacional para a nossa economia. Então, o CVM fez estudo. A gente tem uma política de finanças sustentáveis que traz as nossas diretrizes estratégicas. Lembrando que o CVM é um regulador financeiro, não é um regulador climático ou ambiental. Então, nosso foco é trazer a melhor informação possível para o investidor, para garantir a rigidez do mercado e também a proteção do investidor, mitigando ali o greenwash. Então, nossa política tem essas diretrizes estratégicas. Ela é concretizada por meio de um plano de ação, porque não adianta a gente ficar só na retórica, né? De fato, a gente tem que pôr a mão na massa e adotar, tomar atitudes concretas. Então, a primeira delas foi adotar o padrão internacional para elaboração e reporte de relatórios de sustentabilidade e clima. Tem todo um roadmap ali para adoção. A gente tem temática de supervisão temática. Vamos fazer inspeção em companhias para entender como que elas estão adaptando seus sistemas, seus procedimentos, controles internos para reportar as informações no formulário de referência. Vamos, a partir daí, punir? Não, vamos buscar uma supervisão educativa para entender quais são as melhores práticas e, com isso, mobilizar o mercado como um todo em direção ao que é uma informação de qualidade, a melhor informação de qualidade que deve ser prestada para o investidor. Também a gente pretende trazer uma orientação sobre blended finance aqui com sinergia ao projeto de EcoInvest, se de fato vingar, aquela ideia da linha 4, se utilizar de mercado de capitais para seguir adiante. A gente entende que é importante trazer esse conforto para o mercado. Olha, como que o regulador de mercado de capitais está olhando para mecanismos de blended finance, sintam-se confortáveis para atuar dentro desse guardrail, dentro desse parâmetro. Então, essa orientação vai servir a esse propósito. E aqui só algumas informações sobre o IFRS. Ele é materialidade simples, então o foco é pensar numa matriz de materialidade financeira, como que riscos e oportunidades podem afetar os fluxos de caixa da companhia, então um reflexo nos fluxos de caixa, tá? Mas isso não significa, por exemplo, que a empresa não tenha como reportar materialidade dupla. Tem, sim. O formulário de referência serve para isso. E também, um ponto de atenção é que a taxonomia sustentável ela é complementar a esses relatórios de sustentabilidade. Taxonomia é um sistema de classificação, muito importante para classificar projetos, atividades e ativos, se são sustentáveis, ambientalmente, socialmente ou não. E a gente vai olhar como que isso está se traduzindo nos relatórios financeiros de sustentabilidade. Não adianta a empresa dizer que é elegível a taxonomia, mas quando você olha lá nos relatórios de sustentabilidade, as coisas não estão conversando, as coisas não estão batendo. Então, eles são complementares. A gente está avançando muito aqui na linha do tempo. Tá? A gente já tem 2 empresas que fizeram a adoção voluntária dos relatórios de sustentabilidade e clima. As companhias abertas, securitizadoras e fundos têm até o final desse ano para optar pela adoção voluntária. A gente tem estimulado muito que, para aqueles emissores que se sintam confortáveis, façam a adoção voluntária, porque é um momento de experimentar, é quase como se fosse um testar e aprender, em que o regulador vai poder atuar ali muito perto para auxiliar, para entender quais são os efeitos, quais são os desafios, para a gente conseguir construir uma curva de aprendizagem juntos, para quando chegar lá em 2026, a gente consiga, de fato, implementar o período obrigatório. Eu acho que é isso, e aqui eu sempre gosto de trazer, porque me perguntam, mas como que a gente começa? Por onde que a gente começa? Pensando em relatórios de sustentabilidade. Primeiro, compreender e elaborar a matriz de responsabilidade, matriz de materialidades, que é o primeiro passo
muito importante conhecer como é que faz isso. E segundo, sobre a divulgação nos padrões IFRS em si, eu recomendo o Knowledge Hub, da própria IFRS Foundation, e aqui tem muita informação útil de como depurar os normativos, como entender, o que se pretende, né? E um ponto muito importante é que os mecanismos já contêm, eu vi que acabou, já vou terminar aqui, o IFRS contém mecanismos de proporcionalidade. Então, no seguinte sentido, se aquela informação tiver um custo extremamente alto para ser obtida e reportada, não necessariamente você tem que incorrer nesse custo para gerar essa informação e para reportá-la. Então, qualitativamente, você explica por que é um custo muito elevado que não se justifica. E aí, de outra maneira, você traz aquela informação para dentro do relatório. É isso, pessoal. Muito obrigada. E aqui fazendo uma conexão até com o EcoInvest, né, Mário? A gente lá nas discussões da formatação né, do programa, taxonomia, quais são os projetos elegíveis, quais eram as salvaguardas, né, e qual o nível de reporte. Né? Teve essa questão muito discutida, a gente falou muito exatamente desse ponto, né, do custo de observância, de obter informação. Então, acho que toda essa discussão teórica foi super presente, né, no desenho do mecanismo, e super interessante que a gente, né, acho que conseguiu chegar num nível em que trouxe a aderência do mercado. Né? Mais um sucesso aí do evento. E acho que eu vou contextualizar um pouquinho. Em 2017, né, a gente estava no início ali daquele mercado brasileiro de títulos verdes, sociais, sustentáveis, e obviamente 17, né, parece né, Raul Seixas, 10 mil anos atrás, né, nessa discussão. Então a gente não tinha uma taxonomia, e a gente buscava uma, né, até para poder dizer o que é verde e o que não é. Lá na nossa empresa, a gente começava a dar pareceres de segunda opinião sobre a adicionalidade verde, social, climática dos investimentos e não tinha nada. Então, a gente criou até uma taxonomia junto com o patrocínio do Instituto Clima e Sociedade e fez essa publicação em 2018, uma publicação que se chama Não Perca Esse Bond. Né? E alguns anos depois, né, a gente foi usando essa taxonomia, surgiu a taxonomia da CBI, né, a taxonomia da União Europeia, a da Colômbia, do México, do Panamá, e começa a rolar bastante coisa. Né? Então, assim, acho que é um grande prazer a gente ver essa taxonomia brasileira emergindo, e também foi um desafio, né, Mário, no próprio EcoInvest, né? Quais serão os usos de recursos elegíveis, né? O próprio exemplo das emissões soberanas também, né? Então o Tesouro também teve que fazer um framework que não tinha taxonomia. Matias, nossos problemas acabaram, né? A gente agora vai ter tudo pronto. Como é que funciona isso? Vamos lá. Tarde, pessoal. Bom, logicamente eu estou aqui para dizer que nossos problemas começaram agora, mas antes eu queria parabenizar muito a equipe do Reset Capital pelo trabalho que vem fazendo. Eu, quando assumi essa vaga, me inscrevi em todas as newsletters de comunicados de sustentabilidade, e a única que eu continuo abrindo é a da Reset. Conteúdo muito bom, e também agradecer por me proporcionar, né, esse momento de também estar junto do professor. Para quem não fez economia, o professor é uma grande referência que forma muitos economistas de várias gerações, né? Então, muito legal, professor. Bom, tenho 10 minutos, vou tentar ser o mais sintético possível. Quero começar reforçando como o esforço de taxonomia ele é um esforço intrinsecamente coletivo e conjunto. Então, a Nathalita aqui trabalhou muito, né? Mas isso aqui a gente tem colocado agora para apresentar o tamanho do pessoal mobilizado, né? Só de governo foram 38 órgãos, foram 247 pessoas que trabalharam nisso, em várias áreas diferentes. Bom, os 38 órgãos já mostram isso, né? O secretariado técnico, feito com 2 organizações internacionais que também fizeram o financiamento da maior parte dos custos de contratações de consultorias, que é a cooperação alemã, da GIZ, e o programa da ONU para o Meio Ambiente, o PNUMA, também com uma equipe bastante significativa.
Os consultores foram vários, mas aqui nós temos a Sofia Borges, representando o CBI, que eu quero agradecer muito. O CBI foi quem conduziu parte significativa do debate setorial, que é dos mais difíceis, né, técnicos e uma quantidade enorme de adaptações, de critérios que precisam ser feitos. Então, enfim, muita coisa aqui. E também compusemos o Comitê da Sociedade Civil, que é um comitê formado por 5 segmentos diferentes, né, com representações das instituições financeiras, ou a maioria aqui, a FEBRABAN compõe também esse comitê, inclusive com a Mauri e o Juan. E, para além das instituições financeiras, a gente tem a representação da economia real, da academia, institutos de pesquisa, movimentos sociais e sindicais e organizações do terceiro setor. Então, é uma gama muito grande, porque a discussão é muito difícil, precisa contemplar interesses muito diferentes e, por isso, a gente precisou desse time gigantesco, né? Eu tentei colocar aqui, e vou me basear nesse slide aqui para a gente resumir o que é que está em consulta pública, que fica até... É uma consulta super longa, né? Nós vamos fazer 4 meses de consulta pública, divididas em 2 etapas, mas aqui, basicamente, a gente tem o resumo da história. Então, a gente, quando publica a taxonomia, como o professor bem colocou, a taxonomia ela é um dos instrumentos básicos para várias das estratégias de sustentabilidade, né? Hoje, são 70 países que contam ou com uma taxonomia em desenvolvimento ou já desenvolvida, sendo elas 50 países mais a taxonomia da União Europeia. É o mesmo número de países que contam com o mercado de carbono, por exemplo, né? Enquanto o mercado de carbono é a ferramenta de internalização das externalidades climáticas, a taxonomia é a ferramenta de redução dos custos de transação, de redução dos custos de assimetria informacional. E aqui ela tem 3 objetivos estratégicos, que foi aquilo que nós discutimos ao longo do desenvolvimento do plano de ação, basicamente de apontar a direção em que o capital tem que ser mobilizado para o atingimento de objetivos climáticos, ambientais e sociais, e criar essa linguagem comum para a redução da lavagem verde, do chamado greenwashing. Quais são os objetivos, aqui não eram exatamente estratégicos, né? Eram os objetivos justamente climáticos, ambientais e sociais. Quem não é economista, tem um ditado, quase, que é o chamado princípio de Tinbergen, que diz que para cada objetivo você tem que ter um instrumento. A taxonomia ela é o antiprincípio de Tinbergen, porque você tem um instrumento para nada menos do que 11 objetivos. Mas qual que é a ideia básica dela? Você define, dentro desses objetivos, aquilo que você considera como a contribuição substancial para o atingimento desse objetivo. Então, de todos que a gente colocou como prioritários, e aí cabe explicar que a maior parte das taxonomias, na verdade, está focada em mitigação. Aquilo que tem de adaptação, a rigor, são, na verdade, metodologias para se pensar a adaptação e qual é o nível de vulnerabilidade dos investimentos que estão sendo feitos, rotulados ali, né? A Costa Rica trouxe, pela primeira vez, um arcabouço nacional bastante robusto, e a CBI lançou esse ano um arcabouço aí de uma organização não nacional, né, mas também bastante robusto, sobre os quais nos baseamos bastante. Mas, nessa primeira etapa da consulta, a gente divulgou os critérios para mitigação do clima. Então, em roxo, são os objetivos para os quais os critérios estão públicos. A adaptação, os cadernos estão feitos, mas a gente ainda quer passar por novas rodadas de discussão, principalmente com a sociedade civil, e, ao final de janeiro, a gente publica esses cadernos naquilo que a gente tem chamado a segunda etapa. Uso sustentável do solo, conservação, manejo e uso sustentável de florestas é um objetivo intimamente latino-americano. Este objetivo não existia em nenhuma das taxonomias anteriores à taxonomia colombiana, mas, depois que chegou na América Latina, virou modinha e nós não podíamos ficar de fora, dado o desafio de biodiversidade da região. Então, aqui
tem 76% das nossas emissões. Só que, como a gente costuma discutir, essa é uma parte intrinsecamente complexa também. Porque não tem como você separar, ao tratar dos empreendimentos rurais, o que vai ser mitigação, o que é adaptação, o que é conservação da biodiversidade, o que é uso sustentável do solo. Essas coisas vêm juntas. Então, esse é um objetivo bastante latino-americano, mas fundamental para o nosso enfrentamento da crise climática e ambiental, muito indissociável no nosso caso. Por fim, os 2 objetivos sociais, de redução das desigualdades socioeconômicas, considerando aspectos raciais de gênero, e redução das desigualdades territoriais e regionais. E aí aqui a gente incorpora um pouco do avanço que veio da iniciativa mexicana de introdução de um objetivo social, expande para tentar incorporar a dimensão racial, territorial e regional, mas é importante que se diga que o que nós estamos colocando aqui como um objetivo de contribuição substancial entra também em não fazer dano significativo, que é um dos critérios ali embaixo, né? Não fazer dano significativo é a tradução literal daquilo que vem sendo usado na União Europeia, que é o do not significant harm. Nós traduzimos como não prejudica significativamente por questões legais, porque nós temos uma definição legal de dano na legislação ambiental, e aí colocamos para conversar com o ordenamento, não prejudicar significativamente nenhum dos objetivos. Então, como que o projeto ativo ou o setor é avaliado? Ele precisa contribuir substancialmente para pelo menos um dos objetivos. No caso aqui, nós já temos publicados critérios para 4, resta a publicação do de adaptação. Precisa não prejudicar significativamente nenhum dos outros, para isso a maior parte já está publicada, e precisa cumprir com os requisitos de salvaguardas, no caso brasileiro, sociais e ambientais. Usualmente se discute apenas as sociais. De comentários mais gerais, porque meu tempo está acabando, acho que a gente tem questões super importantes para pensar potencialidades nacionais, né? A gente viu pelos projetos que o Mário já apresentou o que o mercado vislumbra do potencial dos biocombustíveis, por exemplo, que é uma área que traz adensamento tecnológico, pode criar uma série de incentivos relevantes para o uso do solo. Nós também introduzimos para a classificação dos imóveis rurais a noção de não prejudicar significativamente ao não promover nenhum novo desmatamento após o imóvel receber um financiamento rotulado como sustentável. É mais um dos instrumentos para tentarmos atingir o objetivo não só de acabar com o desmatamento até 2030, nesse caso ilegal, mas recuperarmos 12 milhões de hectares de mata nativa também até 2030, que consta não só da nossa NDC, mas das estratégias de recuperação de vegetação nativa, né? Para além disso, é super também relevante, né, a avaliação cuidadosa da indústria extrativa, porque é uma novidade nacional. Estamos introduzindo algo que vai vir muito próximo da divulgação pela Austrália, dos seus critérios, mas muito particular. E, em relação às salvaguardas, cabe mencionar que as salvaguardas até hoje, nas taxonomias, elas são grandes princípios. Então, os princípios IFC, os princípios de direitos humanos da OCDE, nós estamos tentando torná-la o mais objetivo possível. Então, ao invés dos princípios, a gente colocou a lista negativa de trabalho análogo à escravidão, a gente colocou processos judiciais relacionados a questões trabalhistas ou ambientais, tentando torná-la operacional. E aí, vou para o finalzinho aqui, que é o que a gente pincela como sistema de monitoramento, relato e verificação, trazendo o conjunto dos reguladores com um foco no mercado de capitais e no mercado bancário, depois de muitas discussões, restringindo para aquelas das maiores, né? Então, olhando para
abertas no mercado de capitais e para o segmento 1 e 2 do mercado bancário. E aí as datas, essa primeira fase está lá no Participa Mais Brasil até dia 31 de janeiro, depois a gente vem com a segunda fase e, nesse período todo, até o final, 31 de março, uma série de oficinas propostas pelo nosso muito atuante comitê consultivo e o conjunto da sociedade civil. Acho que é isso para a gente ir conversar. Então, você deixou aquela bola quicando, né? Da taxonomia, regulação, e vimos aqui vários exemplos do que essa arquitetura dentro do Brasil, como é que ela está se consolidando. Na sua experiência de estudioso, observador do mercado internacional, qual que deveria ser o próximo passo nessa construção? O que está faltando dentro daquele menu de instrumentos, ferramentas, ou características para a gente poder acelerar mais ainda? Agora tem que grudar na NDC, no Plano Brasil, no Plano Clima. Eu acho até que talvez os teus setores conversem com o do... Né? Aquilo eu li são os mesmos, né? Porque, no fundo, você pode ver a coisa bottom-up ou top-down, mas tem que conversar. Quer dizer, as ações que vão ser feitas com esses incentivos todos, dentro dessa taxonomia, com essa regulação, tem que resultar no cumprimento da NDC. Muito mais coisas, mas, vamos dizer assim, é o básico, né? É claro que tem que deslanchar investimento, fazer várias coisas. Mas eu acho que encaixar essas peças todas dentro de um todo consistente, eu acho muito importante. Tá? Tem o problema de como é que organiza a política, isso vai levar a gente um pouquinho mais longe, mas fundamentalmente eu acho que falta agora é encaixar essas partes. A regulação vai funcionar meio quase que o tempo todo, é uma coisa que não acaba, mas o trabalho de vocês tem que ser uma coisa muito encaixada com esse trabalho de governo ligado à política climática mais geral. Perfeito. E aproveitando que a gente está falando da política climática em geral, já foi citado aqui, né, a aprovação do mercado de carbono brasileiro, e aí acho que queria trazer um pouquinho essa bola para você, Nathalie. Do ponto de vista da regulação, mercado de capitais, CVM, com o PL aprovado, tem algum dever de casa aí para a CVM para poder, né, ajudar nessa regulamentação e implementação do mercado? Acho que o trabalho nem começou ainda, né? Tem muito trabalho pela frente, mas a gente tem, como bem mencionado aqui pelo nosso colega do BID, a gente tem o Laboratório de Inovação Financeira, né, parceria CVM, BID e ABDE, e a gente tem um GT específico trabalhando no mercado de carbono, e nele a gente já começou a pensar, olha, o projeto está em vias de ser aprovado, a gente tem que pensar em estratégias de acelerar o trabalho da CVM depois em regulamentar o produto, né, dado que ser negociado em mercados financeiros e de capitais é valor mobiliário, né, se for ofertado publicamente. Então, a gente precisa vir com uma regra para o produto, como que isso vai funcionar, e alguns pontos que a gente vai precisar olhar com bastante cuidado eventualmente, ali, as metodologias, né, como compreender as metodologias e garantir que, de fato, haja uma integridade do lastro ambiental, porque a integridade do lastro financeiro a gente acaba que já tem os mecanismos para trabalhar isso, como as próprias registradoras que fazem, né, registro de direitos creditores. Existem formas de trabalhar isso e evitar dupla contabilização, por exemplo. Mas e como garantir a rigidez e a integridade do lastro ambiental? Então, é um ponto que a gente vai precisar trabalhar bastante, a questão das metodologias, a integração de mercado voluntário com o mercado compulsório, como que isso vai se dar. É necessário trabalhar questões de suitability, como que o investidor de varejo, como que a percepção de risco do investidor de varejo em relação a esse produto. No primeiro momento, a gente restringe ao investidor qualificado, investidor profissional, e depois de testar o produto, os mecanismos de segurança, a gente abre para o varejo, como é que isso vai funcionar. Agora, um avanço importante que a gente já fez é sobre a contabilização. A gente está para editar o SAPC 10, que trata de registro e mensuração contábil de crédito de carbono, de allowances e de CBIO. Acho que isso é um passo muito importante, porque eventualmente, as instituições financeiras, as companhias abertas, né, a gente chama de os intermediários, o usuário final, ou então o originador, caso seja companhia aberta, alguma emissão de mercado de capitais, precisa trazer isso para dentro do balanço. Como que vai fazer? Qual a forma correta? Então, esse é um passo que a gente já deu, e essa regra está prestes a ser editada
e arrisco a dizer que nos próximos dias a gente vai publicar a regra. Não, excelente. Essa questão do suitability realmente é interessante, né? Acho que a gente sempre... acho que como regulador existe sempre essa preocupação, né? Instrumento novo e tal. Seria legal se a CVM pudesse regular as bets, né? E a gente teria um suitability bem... Aqui a gente só diz que não é investimento. É entretenimento. Não confunda as coisas. Tá certo. Enquanto o pessoal pensa nas perguntas aí, eu já vou circular. Mas, Matias, eu acho que o que a gente quer saber agora é bastidores, né? Legal, taxonomia tem toda uma discussão, óbvio que tem um conselho, tem vários stakeholders, várias entidades e aquelas, né, conversas difíceis. Isso entra, isso não entra. Conta pra gente aí um ou dois itens que talvez tiveram, digamos, um debate aí mais acalorado. Quais foram os principais dilemas aí? Você sabe que essa pergunta vai vir, então eu já estou adiantando. Bom, Gustavo, mas bastidor é em off, né? Em off, não precisa dar o nome das pessoas, das entidades. Não, eu acho que teve um debate que para mim foi bem interessante de ver, porque também, conforme a gente foi trabalhando com a taxonomia, a gente foi vendo como ela traz muito daquilo que já está em implementação nos outros países e, na verdade, isso é a faca de dois legumes, né? Por um lado, você quer reduzir o custo de transação, quer que o investidor internacional entenda aquilo que você está classificando. Por outro lado, você quer incorporar quais são os seus interesses nacionais, né? O que está no seu plano clima. E aí, para trazer o que o professor trouxe, apresentou, né, de casar essas políticas, é evidente que é muito difícil no dia a dia você envolver essas 300 e tantas pessoas com as 500 e tantas que estão lá desenvolvendo o plano clima mitigação. Você fazer esse diálogo é super complicado. Mas a gente tentou ao máximo. E aí surgiu um tópico que já aviso que é uma jabuticaba, que foi a inclusão do recapeamento de rodovias no objetivo de mitigação. E aí a gente apresentou, o time da Sofia lá do CBI falou, vocês estão malucos, pelo amor de Deus, vocês vão apresentar isso aqui para o investidor, acabou a taxonomia de vocês vão recapear rodovia. Qual que era o nosso debate? O nível de dependência que nós temos do modal rodoviário faz com que o recapeamento seja uma estratégia essencial de curto prazo para a redução de emissões, porque nós temos estradas muito ruins. Como o tamanho da malha rodoviária em péssimas condições é muito significativo, o desperdício de diesel é muito significativo. E aí a CNT tinha na manga quantos litros eles estimavam que são desperdiçados por ano. E não é nada menos do que 1,1 bilhão de litros de diesel desperdiçados, com perda de eficiência energética, por causa da condição das estradas. Aí a gente foi perguntar para o pessoal do Fundo Clima, do Plano Clima. E esse resultado saía dos modelos de avaliação integrada, que são aqueles modelos mais complexos possíveis, feitos inclusive pela COP, que é o nosso centro de pesquisa responsável por um dos cenários de avaliação do IPCC, e tinha lá como uma necessidade fazer o recapeamento ou a recuperação das estradas em piores condições. O nível, para definir a pior condição, a gente tem os indicadores do Ministério dos Transportes. Não publicamos ainda qual vai ser o nível de pior condição que a gente vai considerar como elegível, mas ali já foi uma que, semanas, meu Deus, vamos perder a credibilidade, meu Deus, é muito necessário, mas saiu. Pode trazer o pessoal para passar numa estrada dessas, né? Eu, como usuário da Rio Santos, 2 vezes ao mês, que foi recentemente recapeada, acho que eu apoiaria. Pessoal, temos aqui perguntas, comentários, defesas do asfalto, do recapeamento, ataques. Pode. Você vai. Obrigado. Passar para aqui, que é mais pertinho. Comentários polêmicos também são válidos. Leonardo, a minha dúvida é sobre esse tema polêmico, se nessas discussões foi apontado em quais regiões, rotas
que a maior parte desse desperdício acontece. Segura um pouquinho só, Matias, para a gente pegar mais perguntas aqui, essa bem específica. Daniel, né? A minha também é para Matias. Eu queria entender um pouco melhor, salvo erro, você falou que na taxonomia vocês estão fazendo algum tipo de direcionamento em relação a desmatamento zero, né, indo além do legal. Então, eu só queria entender, enfim, qual que é esse direcionamento e como é que vocês sentiram isso no campo, porque é um fator muito sensível quando você chega no nível da produção na fazenda. Tem muita resistência, enfim, inclusive de entidades muito representativas do setor. Então, como é que vocês estão planejando isso, a incidência que isso pode ser feita para mudar esse cenário no campo de fato? Mais uma aqui, eu vou torcer para não ser para o Matias, senão ele vai... Na verdade, começar pelo menos parabenizando o trabalho da Fazenda, o trabalho da CVM aí, que, como a Nathalie falou, referência mundial, né? Eu queria saber dos três, olhando para a COP30, olhando para um pouco da visibilidade que a gente vai ter ano que vem. Vocês falaram todos sobre particularidades brasileiras versus padronização mundial, né? Como que a gente pode eventualmente aproveitar o ano que vem aí para tentar fazer com que as nossas particularidades aqui possam se tornar talvez parâmetro ou possam se tornar referência para os outros, para que em vez da gente ter que simular com o parâmetro mundial fica um pouco mais parecido de nós. Obrigado, Mário. Vamos começar por você, Matias, as duas questões mais direcionadas à taxonomia? Vamos. A gente não localizou as vias, mas todas as vias são ranqueadas pelo Ministério dos Transportes, na verdade pelo DENIT, né? Então o DENIT tem um indicador ali para cada uma das vias com, se eu não me engano, 5 ou 4 níveis, e aí tem a descrição de pontos críticos, mas o principal é o indicador para a gente, né? O indicador vai ser o que torna a via elegível ou não para o recapeamento ser considerado como sustentável. E lembrando que assim, a gente não rotulou desde o início as atividades de transição, né? Mas essa é uma típica atividade de transição, né? É aquela atividade... É evidente que a melhor escolha é a mudança de modal. A discussão, na verdade, é uma solução de curto prazo e a gente conseguir... pelo menos mitigar, né, os impactos que já são sentidos hoje. Sobre desmatamento, acho que já entra no Plano Nacional de Conversão de Pastagem Degradada também, porque os critérios são muito parecidos. O que nós chegamos foi no entendimento que tinha sido obtido pelo diálogo entre o MAP e o MMA. Então, faz o mapeamento do território a partir de 2008. Houve desmatamento, tem a autorização da supressão da vegetação, que é basicamente você estar adimplente com o Código Florestal, né? O Mário, que é um exímio especialista de desenvolvimento desse projeto, sabe dizer melhor a dificuldade que é você ter a adimplência, né, a conformidade com o Código Florestal. Isso nós estamos colocando, na verdade, uma grande demanda para o Estado brasileiro, né, porque são os estados, os entes subnacionais estaduais que têm um déficit muito grande de avaliação das propriedades. Mas vamos passar essa parte. Feita essa avaliação, se não tem uma ASV para ser apresentada, aí precisa fazer pelo menos o Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA. Feito isso, né, ou, enfim, algo validado nesse sentido, pronto, o imóvel já é elegível. Qual é a ideia? O financiamento rotulado como sustentável não pode financiar nada vinculado a novos desmatamentos. Então, você não vai poder comprar o trator do correntão com o título da sustentabilidade. E aí, aquele imóvel, depois de recebido, não pode, né, apresentar novos desmatamentos. Devo colocar que o objetivo prioritário, e aí quem tem desenvolvido isso é a Subsecretaria de Negócios Agrícolas, lá da Secretaria de Política Econômica, tem como grande foco o desenvolvimento de critérios para avaliação do imóvel rural. Esse é o objetivo, que a gente acompanhe esse imóvel ao longo do tempo e tenha um ranking do imóvel, né? Para que... Qual que era a grande questão? E aí fecho com isso. Quando a gente fazia, por exemplo, o crédito sustentável, né, o crédito do programa ABC,
você ia lá e fazia um investimento de sustentabilidade. Aí, no ano seguinte, você não ia comprar a segunda placa, a segunda placa solar. Mas você já gerava energia renovável. E quando a gente ia fazer o monitoramento do financiamento sustentável, a gente só olhava para o ABC. Mas essa pessoa que fez o investimento e tem uma energia renovável, ela já tem um padrão de sustentabilidade diferenciado. Você deveria olhar o plano safra que chega para ela também como vinculado à sustentabilidade. Só que a gente não consegue hoje, né? Porque a gente só olha para o investimento. Então, a ideia é a gente ir criando esse ranking de imóvel. E aí, para fechar, acho que o Mário está muito correto, COP30 em Baku só se falava de Brasil, só se falava de Belém, todo mundo vai vir para cá com as maiores delegações, todo mundo está super empolgado em fazer divulgação de projetos muito significativos. A Luciana viu, né, o ímpeto dos investidores nisso, e a CVM é assim a joia da coroa do IFRS, da CDP, é impressionante, é muito legal o protagonismo. Obrigado, Matias. Nathalie, então, fazendo aqui um encerramento, de repente você contestando essa aí no modelo vídeo do TikTok, 30 segundos para a gente finalizar. Perspectivas para a COP30, né, da CVM. Eu acho que assim, a gente tem como meta única e prioritária, a gente vai fazer um mapeamento da maturidade do mercado de capitais para a adoção obrigatória do IFRS S1 e S2. Então, a gente precisa sair com essa espécie de nota técnica até o meio do ano que vem. E eu acho que os achados dessa nota técnica vão ser bastante relevantes para a gente entender se a obrigatoriedade da regra faz sentido de fato e se é necessário ter algum tipo de flexibilização ou não lá em 2026 para as companhias de capital aberto. Então, esse é o nosso foco. A gente espera levar elementos sobre isso para a COP30. Mesmo porque a gente é, de fato, aí um estudo de caso internacional, a gente está no pioneirismo, então tem muita gente olhando para a gente, para essa troca de experiências. Então, nosso foco para o ano que vem vai ser esse. Winston, iniciamos com você, a gente finaliza com você. E eu vou fazer intervenção porque a pergunta do Mário foi se os brasileiros vão fazer alguma coisa assim para sacudir o mundo. Eu acho que quanto menos jabuticaba, melhor. Isso que você está falando é super importante, porque a IFRS é uma ferramenta mundial, global. Então é importante você garantir que todo mundo faça, porque o Brasil vai fazer. O que a gente tem que tentar fazer é que a regulação a brasileira seja mais parecida com a do resto do mundo possível, levando em conta, obviamente, certas peculiaridades nacionais, porque você vai ter um mercado integrado, você vai ter que fazer... O mercado de carbono mundial, em 2, 3 anos, vai existir. Então, quanto menos diferenças, eu acho, de regulação, melhor. Alguma coisa você pode fazer no M do MRV. Algumas das metodologias do protocolo de gás de efeito de estufa são muito ruins para o Brasil. Como você mede carbono em certas indústrias, distorce muito a coisa no Brasil. Eletricidade parece mais óbvio. Mas, fora disso, eu acho que não tem que mexer muito nas coisas, não. Acho que isso é muito importante. Quer dizer, o Brasil forçar a adoção de metodologias que sejam interessantes, sérias, bem boladas e internacionais. Perfeito. Acho que eu vou concluir para a gente seguir o Timbergen. Foi esse o princípio que você citou? Eu vou citar o Pareto aqui, que a gente faça no máximo 20% de jabuticaba, o restante 80% para que não seja. E com isso eu os convido para um café, um coffee break lá fora. Muito obrigado.